Está começando o Papo Acadêmico. Meu nome é Maurício Bassi Júnior, eu sou professor da Unesp, do campus de Rio Claro, no Instituto de Biociências. No programa de hoje vamos falar sobre as formigas atinas. As formigas são seres altamente organizados que vivem numa sociedade bastante complexa. As formigas do grupo Atina, ou mais especificamente da subtribo Atina, são aquelas que cultivam fungos como alimento. Os fungos são cultivados sob substratos, como por exemplo folhas, e esses fungos digerem esses substratos, gerando nutrientes para as formigas. Os fungos, assim, são o que chamamos de simbiontes nutricionais e atuam como estômagos externos dessas formigas. Há mais de 250 espécies de formigas da tribo Atina, todas elas vivendo somente no continente americano. E a maior biodiversidade dessas formigas está na América do Sul, principalmente no Brasil. Entre elas, as mais conhecidas são as saúvas, que vemos transportar folhas que cortam para o interior dos ninhos, onde essas folhas são digeridas pelo fungo simbionte. Essas formigas, as saúvas, são as mais especializadas e também aquelas que vivem nas maiores colônias e, por isso, são facilmente reconhecidas no nosso dia a dia. Mas existem também as chamadas atinas primitivas, que formam ninhos muito pequenos. As formigas atina surgiram há cerca de 60 milhões de anos e são os inventores da agricultura, muito antes dos seres humanos iniciarem essa prática. Para estudar como o fungo faz a digestão de alimentos, nós podemos cultivá-los em laboratório. Com isso, descobrimos que o fungo digere principalmente os polissacarídeos dos vegetais, como amido, a hemicelulose, e geram açúcares que são prontamente absorvidos pelas formigas e são muito nutritivos. Como todos sabem, as formigas gostam muito dos açúcares. Sem o fungo, as formigas saúvas não seriam capazes de assimilar os nutrientes contidos nas folhas. Os nossos estudos e também a grande parte da biodiversidade das formigas existentes aqui no Brasil tem atraído pesquisadores do mundo todo, que vêm desenvolver os seus trabalhos aqui em Rio Claro. Hoje nós vamos conhecer alguns desses pesquisadores e os trabalhos que eles estão desenvolvendo ou que já foram desenvolvidos sobre essas formigas. Para começar, temos conosco a Corina Barreira. Olá, Corina, tudo bem? Olá a todos, olá audiência, tudo bem? Corina, conte um pouco para nós o que você estudou e o que você descobriu sobre as formigas atinas. Por exemplo, o que conhecemos sobre a diversidade das formigas cortadeiras? Ok, então eu sou a Corina, sou argentina, me encontro trabalhando nesse momento no meu país e em 2021 finalizei meu doutorado na Unesp de Rio Claro, no Laboratório de Evolução Molecular. Eu me especializei no estudo de formigas cortadeiras desde a minha graduação aqui na Argentina. Então, o que eu posso contar para vocês sobre as formigas cortadeiras, que é um grupo de formigas dentro das atinas, como o professor bem mencionou. Esse é um grupo de formigas que tem uma alta diversidade e distribuição nas Américas, que é o continente nativo dessas formigas. Essas formigas se estendem desde o sul dos Estados Unidos até o norte e centro da Argentina. E esse grupo de formigas, as cortadeiras, elas se dividem em 3 grupos. Como vocês podem ver aqui, nessas imagens, temos 3 gêneros de formigas cortadeiras. As atas, que a gente conhece no Brasil como saúvas, as acromyrmex, que são as conhecidas como quenquens, e um novo gênero que tem se descoberto em 2020, que fazia parte das acromyrmex, mas que agora tem um nome próprio, né? Que são as amoimyrmex. Se a gente falar particularmente das saúvas, que foi o objeto de estudo no meu doutorado, elas também a gente pode falar que são muito diversas, mesmo sendo um grupo novo e sendo um grupo pequeno em quantidade de espécies.
a gente sabe, a gente entende que elas são muito diversas na questão ecológica. Elas são o grupo mais recente, mais novo dentro das cortadeiras, e mesmo assim elas conseguiram se adaptar a variados ambientes. A gente dentro do grupo tem espécies altamente distribuídas em relação à distribuição global, e temos outras espécies mais restritas, especialmente no Brasil, por exemplo. A gente pode perceber alguma delas que se tornam pragas, assim quanto outras ainda bem novas dentro do grupo, que estão ameaçadas por terem se especializado num ambiente particular, como, por exemplo, as restingas do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, como é a espécie ata robusta, que ela está ameaçada de extinção por ter se especializado nesse ambiente e depender dele. E se ele se perturbar, se ele tiver algum tipo de problema, restrição do ambiente, essa espécie também se vê afetada. Então, dentro do grupo das saúvas, a gente sabe, os especialistas sabem que elas têm, a gente tem uma dificuldade enorme de reconhecer elas a campo, especialmente quando a gente fala de operários menores, porque, como vocês podem ver nessa imagem aqui, que a gente vê essa diferença de morfologia, a gente aqui está falando de operários maiores. Quando a gente vai a operários de menor tamanho, elas são muito similares entre espécies, e a campo é muito difícil identificar de que espécie se trata. Então, há necessidade de fazer um estudo genético para fazer uma revisão, para poder compreender atualmente quais são as espécies de saúvas que ainda se encontram ativas, né, que se encontram válidas desde o ponto de vista científico. A gente precisou fazer uma pesquisa a nível molecular. Por isso que no meu doutorado eu fiz esse estudo de revisão do grupo das saúvas a nível molecular. Muito interessante. E depois de realizar esses estudos, Corina, o que você descobriu na sua pesquisa de doutorado sobre a origem das formigas saúvas? Então, como eu falei, elas são um grupo novo, né? Quando a gente fala novo, a gente está falando de 8,5 milhões de anos, mais ou menos. Mas comparada com os outros grupos de cortadeiras, essa data é bem recente. E o que a gente descobriu, que mesmo a gente conhecendo que a maior diversidade de formigas saúvas se encontra, assim como de cortadeiras no geral, se encontra na América do Sul, a gente descobriu na nossa pesquisa que elas teriam se originado na região que compreende a América do Norte junto à Mesoamérica, que seria a América Central. Então, nessa região, teria sido a origem das saúvas, e a dispersão para a América do Sul teria sido posterior a essa origem, claro, né? Então, essa dispersão, essa distribuição que elas fizeram depois para a América do Sul não teria sido impedida nem pelo Istmo de Panamá, nem pela Cordilheira dos Andes. E elas, aqui no Brasil, teria sido favorecida a distribuição, a especiação, né, essa grande quantidade de espécies que a gente tem, principalmente no Brasil, teria sido favorecida pela formação do cerrado, que teria acompanhado, né, teria acontecido mais ou menos na mesma data, essa especiação dentro do grupo das saúvas com a formação do cerrado. Uma coisa que indica para a gente que esse ambiente, né, o bioma cerrado, é um importante ambiente, né, um importante local para a conservação dessas espécies, assim como potencial para especiação também. Muito bem, bastante interessante essa questão da preservação do cerrado, né? Mas a Corina disse aqui para a gente agora que usou uma série de dados moleculares, né, nos seus estudos para apoiar os seus estudos e chegar às suas conclusões.
Nós temos utilizado no laboratório vários dados moleculares, estudos genômicos, e isso é uma especialidade um pouco nova, né? E sempre a gente precisa da ajuda de alguém que entenda sobre o tratamento desse conjunto de dados imenso, né, gerados pela genômica. Então, aqui no grupo nós temos trabalhando com a gente a bioinformata Milene Ferro. Tudo bem, Milene? Olá, professor, tudo bem? Milene, conta um pouquinho para a gente, né, como a genômica tem contribuído para esses estudos a respeito das formigas e por que a computação, mais especificamente a bioinformática, é tão importante para estudar as formigas. Bom, meu nome é Milene Ferro, né? E eu sou pós-doutoranda do Laboratório de Evolução Molecular, coordenado pelo professor Maurício, na Unesp de Rio Claro. E como o professor mesmo falou, a genômica é uma área amplamente usada, né? E cada vez mais. E associado ao que a Corina contou para a gente, que a gente precisa, né, desse estudo, né, dos caracteres genéticos, porque a gente não consegue só com a morfologia, por exemplo, identificar espécies, principalmente quando a gente vai para a casta das operárias, a gente usa uma ferramenta computacional, que é a bioinformática, que vem auxiliar, então, esses estudos moleculares, né? O que a morfologia, né, o que a gente não consegue resolver visualmente, morfologicamente, a biologia molecular, ela é capaz, então, de resolver esse problema junto com o auxílio das ferramentas de bioinformática, né, que são ferramentas computacionais. A bioinformática, ela é uma área do conhecimento muito ampla, né? Então ela envolve, né? Ela engloba muitas outras áreas do conhecimento, como por exemplo a genética, a biologia molecular, a biologia celular, a matemática, a estatística, a computação, né? E tem como objetivo, então, auxiliar, né, usando esses programas computacionais, a análise desses dados biológicos, né, que são obtidos atualmente num volume de dados muito grande, né? Então a gente obtém muitos milhões de sequências, né, para cada organismo, e a gente precisa então do auxílio dessas ferramentas para poder analisar esses dados, né? Antigamente a gente só estudava organismos modelos, né? Então humano, ou vamos lá, drosófila, enfim, tem vários organismos que são modelos, né? E que eram mais estudados. Então a gente tem mais conhecimento desses organismos. Mas como no caso das formigas, que são organismos não modelos, né, com as ferramentas moleculares e a bioinformática, a gente consegue fazer uma série de estudos, tá? E em relação à genômica, que o professor comentou, a gente ficou muito próximo, né, da genômica nesses dois últimos anos, né, com a pandemia, né, do coronavírus. A gente ouviu muito falar em genômica, né? Em relação à genômica do próprio vírus, que foram usados, então, esses dados genômicos, o genoma do vírus, para caracterizar, né, essas variantes em diferentes países e aqui no nosso país também. Então, foi usando essas técnicas, né? E as ferramentas de bioinformática que a gente conseguiu caracterizar o vírus da Covid, né, com uma velocidade tão rápida, né, e poder fazer ter esse conhecimento de uma forma tão rápida. Então, na verdade, a bioinformática, ela diminui, né, o tempo de descoberta desses organismos, né, de vários organismos que possam estar habitando, porque a gente vai ver que, junto com as formigas, a gente carrega aí alguns micro-organismos que o professor acho que vai contar para a gente também, e que se fosse feito isso de uma forma manual, a gente gastaria muito tempo, né? E pouco seria descoberto. Então, acho que é isso. A bioinformática, ela está aí, né? Essa tecnologia para ajudar a gente nesse campo molecular, a resolver os problemas biológicos. Muito bem, muito bom. Obrigado, Milene.
nós tivemos aqui, então, no nosso grupo, né, especialistas em formigas, que são chamados os mirmecologistas, especialistas em ciência da computação, que são os bioinformatas, e agora nós não podemos esquecer o parceiro das formigas, né, que é o fungo mutualista. E para estudar o fungo mutualista, nós precisamos de um especialista em micologia, que é o estudo dos fungos. Então, nós temos no nosso grupo, trabalhando conosco, o Pepin Coide, que é um micologista. Tudo bom, Pepin? Olá, Maurício, tudo bem? Você? Tudo bem. Então, Pepin, conta um pouquinho para a gente aí o que esses fungos têm de tão especial, por que as formigas escolheram esse fungo, né? E como que é a relação aí desses fungos com as formigas? Olá, gente. Meu nome é Pepin Coy, eu sou holandês. Em 2014, finalizei meu doutorado em Universidade da Copenhague, Dinamarca. E agora estou aqui no Rio Claro, no Laboratório de Ecologia e Sistemática de Fungos, como jovem talento com experiência no exterior. Isso é parte do programa da CAP Sprint. Como falamos, né, as formigas vivem numa relação mutualística com os fungos. Isso significa que as formigas e os fungos têm benefícios e ficam nessa relação. Brevemente, os fungos oferecem comida para as formigas e as formigas protegem os fungos contra patógenos e outras coisas. Uma questão importante para entender essa colaboração é por que as formigas escolheram estes fungos. Para descobrir isso, é porque esses fungos são melhores que outros fungos que não são domesticados, usamos genômica, como a Milena falou, né? É para comparar os potenciais que eles têm. Mas o problema que temos agora é que ainda não conhecemos os fungos não domesticados que são mais próximos a esses fungos das formigas. No meu trabalho, eu faço filogenética, isso como fazer uma árvore ancestral familiar, né? Para pesquisar isso. Eu estou coletando cogumelos no campo e tento identificar eles para compará-los com os fungos das formigas. Infelizmente, não tem muitos pesquisadores no mundo na parte de micologia, que é a biologia dos fungos. E por isso ainda só temos mais ou menos 5% das espécies de fungo identificados e descritos. Quando vamos ver isso nas plantas, por exemplo, já conhecemos mais ou menos 90% de todas as espécies das plantas. Já sabemos que os fungos das formigas são parte da família Agaricaceae. Isso é a mesma família de portobello e de champignon. Essa família tem uma grande diversidade morfológica, com agáricos, ou o nome é cogumelos normal, né? Por exemplo, esse Agaricus campestris, ou você pode encontrar bufas de lobo, por exemplo, essa aqui, a Pioperum piriforme, ou como bufas de lobo, como uma caule. Por exemplo, essa aqui, o nome Tulistoma brumale. Também achavam que os fungos ninho de pássaro, como essa aqui, Ciatus stratus, são parte da família. Mas, na minha e outras pesquisas recentes, mostram que eles precisam ficar na sua própria família. E todos esses fungos desse grupo, dessa família, são sapróbias, o que significa que eles vivem no material orgânico de organismos mortos. Mas você pode perguntar por que eu faço minha pesquisa aqui no Brasil, né? Como a Karina já falou, o Brasil tem uma grande diversidade de formigas. E para os fungos, isso é verdade também.
a biodiversidade dos fungos no Brasil é muito alta, especialmente em Amazônia. Cada colher de chá de solo de Amazônia pode conter mais ou menos 400 espécies de fungos. Muito interessante essa diversidade e a abundância, né, de vida, né, que tem aqui na nossa região, principalmente no Brasil. E por falar em diversidade, também existem outros grupos, né, de micro-organismos que estão associados às formigas, né? Então tem as formigas, tem o fungo e mais recentemente descobrimos aí uma série de bactérias que também têm um papel importante. Então está aqui conosco a Mariana Barcotto, que é uma especialista em bactérias, né? Ela é uma bacteriologista que se junta aqui ao grupo e vai falar um pouquinho para a gente. Mariana, tudo bem? Tudo bom, professor? Tudo bem. Ela vai falar um pouquinho para a gente aí o que as bactérias, né, estão fazendo nesse sistema que até há pouco tempo se pensava que era somente formiga e fungo, mas vocês descobriram aí outros parceiros, né, nesse mutualismo que são as bactérias. Fala um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho, o que você descobriu. Exatamente, professor. Meu nome é Mariana Barcotto, eu faço minha pesquisa de doutorado no Laboratório de Ecologia Sistemática de Fungos e lá a gente investiga as interações entre os micro-organismos e o metabolismo do jardim de fungo. Como o professor comentou, o que a gente acreditava como uma cultura única de um fungo, hoje a gente descobriu que é uma comunidade microbiana. E a melhor forma de entender essa comunidade é imaginar ela como um trato gastrointestinal, um intestino externo das formigas, que degrada o material vegetal e disponibiliza os nutrientes provenientes dessa degradação para as formigas. Se a gente pensar no jardim de fungo como um intestino, e se a gente pensar no intestino humano, por exemplo, a gente vai ver que as bactérias são essenciais para a saúde do organismo. No caso do intestino humano, sem as bactérias não há funcionamento, não há metabolismo. E aparentemente, no caso do jardim de fungo, a gente tem um caso parecido. A gente consegue estudar o metabolismo e esses micro-organismos através da bioinformática, como a Milene havia comentado, porque com base nessa diversidade, seria muito difícil se a gente fosse estudar micro-organismo a micro-organismo. A gente demoraria muito tempo. E muitos desses micro-organismos não são cultiváveis, ou seja, a gente não consegue tirar eles do jardim, passar por uma placa de Petri e estudar no laboratório. O que a gente faz é estudar esses micro-organismos a partir do material genético deles. Como a gente consegue ver nesse gráfico, esse é um exemplo de um estudo de bioinformática que eu conduzi durante o meu mestrado, e nesse estudo a gente conseguiu observar que a comunidade de bactérias que vive no Jardim das Formigas parece ser característico desse ambiente. E o que eu quero dizer com isso? Que a composição da microbiota, ou seja, quais grupos de micro-organismos e a proporção que esses grupos ocorrem, parece ser única desse sistema. A gente comparou as formigas com outros insetos, insetos herbívoros, insetos onívoros, com corais, com vermes marinhos, com outros herbívoros, como vertebrados herbívoros e vertebrados onívoros, e a gente encontrou que esses grupos, nessa proporção, parecem ser exclusivos do ambiente de fungicultura, exclusivos do jardim de fungo. E isso é muito interessante porque leva a gente a perguntar, bom, já que essa composição é característica do jardim, o que isso estaria fazendo para o jardim, né? O que essa comunidade estaria fazendo para o jardim? Nessa pesquisa, a gente encontrou também que, aparentemente, essas bactérias podem estar relacionadas na degradação ou na digestão do material vegetal que as formigas incorporam. Porque quando a gente olhou para as rotas metabólicas, também através de ferramentas de bioinformática, nós encontramos que uma quantidade significativa de rotas, de genes, parecem envolvidas em processos de degradação da parede celular, né, da lignocelulose, que é o principal componente da parede vegetal, e também na detoxificação de metabólitos secundários. Esses metabólitos, eles são produzidos pelas plantas como defesa, e eles podem ser tóxicos tanto para as formigas quanto para os fungos. E se a gente considerar que as formigas coletam folhas frescas, esses podem ser de fato um mecanismo de defesa das plantas.
Então, aparentemente, as bactérias poderiam estar complementando o metabolismo do fungo, atuando na digestão do material vegetal. E com isso, elas seriam uma parte integrante desse intestino externo das formigas. Ah, muito bem. Mariana, e sobre esse metabolismo complementar aqui, por que é tão importante a gente entender esse papel auxiliar metabólico? Bom, é importante porque quando a gente tem degradação de materiais complexos, né, materiais orgânicos complexos, que a gente chama de recalcitrantes, dificilmente isso vai ser feito por um único micro-organismo na natureza. O que a gente tem é um compartilhamento do metabolismo, ou seja, um micro-organismo degrada uma parte do composto, liberando subprodutos. Esses subprodutos vão ser substratos para outros micro-organismos, e com isso a gente tem uma rede de degradação, uma cadeia trófica, onde um micro-organismo vai se aproveitando do que é produzido por outro. Entendendo como essas cadeias se formam, essas redes de degradação se formam, a gente poderia aplicar essas redes em processos biotecnológicos, por exemplo. Então, se a gente sabe quais micro-organismos interagem em quais momentos, quais enzimas são produzidas, a gente poderia mimetizar essas cadeias de maneira artificial no laboratório para poder aplicar, por exemplo, na produção de biocombustíveis ou bioenergia a partir de resíduos agroindustriais. Além da gente ter um produto de valor agregado, a gente teria uma redução nesses resíduos que se acumulam na natureza. Não só na produção de biocombustíveis ou bioenergia, a gente também poderia aplicar essas rotas em processos de biorremediação. A biorremediação utiliza micro-organismos para degradação de poluentes complexos, com estruturas químicas complexas. Entendendo como eles interagem, como eles se comunicam quimicamente, nós podemos mimetizar essas redes e tentar biodegradar poluentes como plásticos ou outros compostos aromáticos. Um dos objetivos do meu doutorado é, inclusive, aplicar essas rotas metabólicas, essa comunidade microbiana, na degradação de alguns tipos de plástico. Mas, para isso, entender quais micro-organismos estão no jardim de fungo das formigas e como eles conversam quimicamente é essencial. Muito bem, Mariana. Bastante interessante essa questão do metabolismo auxiliar, né? Uma complexidade muito grande metabólica sustentando as formigas. Ainda sobre esse aspecto, parece bastante interessante o fato de haver assim tantas formigas, né? Faz uma biomassa enorme. A biomassa de formigas, se colocada numa balança, ela seria mais pesada do que toda a biomassa de mamíferos existente numa determinada região. E para fazer essa biomassa, essa massa de formigas, são necessárias as proteínas. E a gente sabe que o metabolismo, né, que a nutrição das formigas, né, é muito pobre, né? Os nutrientes que as formigas acessam não tem essa quantidade de proteína, de nitrogênio suficiente para fazer tanta biomassa. Aí entram os papéis de algumas bactérias auxiliares nesse ponto. Eu vou chamar novamente a Milene Ferro para falar um pouquinho o que foi descoberto aí pelo trabalho dela a respeito do metabolismo de nitrogênio e do papel auxiliar de algumas bactérias. Milene, com você novamente. Obrigada. Então, nós publicamos recentemente um trabalho que usa também dados moleculares e ferramentas de bioinformática para fazer esse estudo com essas bactérias, que são bactérias específicas e que são fixadoras, né, de nitrogênio, que nós chamamos de bactérias diazotróficas. Então, assim, só lembrando, né, professor, o nitrogênio ele é essencial, então, né, para a nutrição, e ele que vai compor os ácidos nucleicos, né, o nosso DNA e as proteínas. E para a maioria, né, dos organismos, esse nitrogênio que ele é presente na atmosfera, não tem como ele ser absorvido, não tem como ele ser, dele ser absorvido pelas plantas ou, enfim. Essas bactérias, então, elas vão auxiliar na absorção desse nitrogênio, né, na fixação desse nitrogênio, através de enzimas que chamamos de nitrogenase. Tá? Nós temos genes, né, que chamamos de NIF,
que são responsáveis por codificar essas enzimas nitrogenases, que fixam esse nitrogênio. Então, usando os métodos dependentes e independentes de cultivo, nós fizemos esse trabalho, né, usando 4 espécies de formiga, dos gêneros Atta e Acromimix. A Mariana havia comentado aí um pouquinho com a gente anteriormente que é muito difícil, né, conseguir bactérias por meio de dependente de cultivo, né? A gente consegue cerca de 1% do total de bactérias que existem, né? A gente só vai conseguir esse 1% de bactérias por meios de cultivo, né? O 99% das bactérias, elas são não cultiváveis, é difícil, né? A gente cultivar em laboratório. Então, nós usamos 2 métodos nesse trabalho e foram analisados abdômenes de formigas, né, desses 2 gêneros. Nós usamos esses métodos de isolamento da bactéria e também usamos o sequenciamento, né, para fazer esse estudo da quantidade de bactérias, de micro-organismos presentes, então, aí no abdômen dessas formigas. E nós identificamos, então, bactérias que são diazotróficas, né, e que são fixadoras do nitrogênio, que é um papel super importante. Então, nós identificamos uma diversidade muito grande de bactérias com esse trabalho, que produz muitas sequências, né, que nós usamos, então, essas ferramentas de bioinformática para analisar. E só para contar para vocês, nós identificamos, por exemplo, bactérias do gênero Liberibacter, Bartonella, Terasaquiela, Mesoplasma e muitas outras, né? E dentre essas, né, muitas pertencentes aí ao grupo das Rhizobiales, que são, quando a gente compara com outros trabalhos já publicados, fixadores de nitrogênio, né? E nós também nesse estudo fizemos um experimento, né, com o gene NIF, mostrando que de fato essas bactérias fazem a fixação, né? Experimentalmente. Então, essas bactérias cortadeiras analisadas nesse trabalho, elas mostram, né, depender dessas comunidades bacterianas para a produção aí da biomassa e a fixação de nitrogênio, e isso a gente conseguiu identificar por esses 2 meios, cultiváveis e não, e que isso está presente no abdômen dessas formigas e ajudam a mediar, então, essa nutrição, esse papel super importante nas formigas. Muito interessante, Milene. Quer dizer que nós temos, então, bactérias dentro do intestino das formigas e que auxiliam na nutrição a partir do nitrogênio. Temos também fungos que estão fora das formigas, bactérias que estão fora das formigas degradando. E me parece que a Maria Futa, que está aqui com a gente. Oi, Maria, tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Conta para a gente que descoberta foi essa sobre essas bactérias, né? Eu sou a Maria, eu sou peruana, eu sou bióloga de formação. Quando eu cheguei ao laboratório do professor André Rodrigues, como já foi comentado, tinha segurança de que tem um monte de bactérias que estão convivendo no jardim junto com a formiga. Então, a gente ficou perguntando, será que dentro desse grupo de bactérias que estão presentes no jardim, algumas delas poderão estar estritamente relacionadas ao fungo? Então, o que a gente conseguiu trabalhar no meu doutorado foi realmente um grupo de bactérias, aparentemente, elas estão muito relacionadas com o fungo, formando biofilme, estimulando a produção de estáfilas, que é o componente principal da formiga, que a formiga está interessada, né? Estão beneficiando de alguma maneira com o mutualismo entre a formiga e o fungo mesmo. Então, usando algumas técnicas de microscopia, a gente conseguiu dar uma atenção para aquelas bactérias que aparentemente elas estão presentes no interior do fungo. Usamos essas técnicas chamadas de FISH, aonde a bactéria tem uma tinção verde, e a gente conseguiu observar no microscópio que elas, na verdade, estariam presentes. E, assim, temos uma associação onde temos a formiga, que é um micro-organismo maior, dependendo do fungo, e o fungo
albergando as bactérias, tanto na superfície dele quanto no interior dele. Então, seria uma associação bastante complexa. Super interessante, né? Os micro-organismos estão colaborando, né, de diferentes maneiras e de algumas maneiras até bastante inesperadas, né? E podem ter uma utilidade, assim, não só para a gente entender o funcionamento do sistema das formigas, né? Mas também para a gente cuidar de controlar algumas dessas formigas que são pragas agrícolas, né? Ou então servir como base, né, de aplicações biotecnológicas, né, bastante promissoras. Mas então, será que nós descobrimos tudo já que existia a respeito dos micro-organismos associados a essas formigas? Ou será que existe ainda uma biodiversidade oculta? Quem vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre as perspectivas, é o Kimi Montoya, que está aqui com a gente. Oi, Kimi, tudo bem? Olá, Maurício, tudo bem? Então, tá bom. Conta para a gente um pouquinho, Kimi, sobre a biodiversidade e quais são os outros micro-organismos que podem estar por vir aí nessa complexa sociedade, né, microbiana associada às formigas. Ok, bom, primeiramente, meu nome é Kimi Montoya, eu sou peruano também, sou biólogo formado no Peru, mas eu fiz meu mestrado e doutorado na Unesp, no Laboratório de Ecologia Sistemática de Fungos. Hoje em dia eu faço pós-doutorado no meu laboratório, financiado pela FAPESP, né, e o intuito do meu estudo, o meu estudo está voltado à taxonomia sistemática e evolução de fungos filamentosos que estão associados ao sistema dessas formigas. Então, já ouvimos sobre toda essa complexa gama de micro-organismos que estão vivendo dentro do sistema. E a gente pode pensar nessa relação simbiótica entre as formigas, o fungo mutualista e as bactérias. Só que existem outros fungos filamentosos que também habitam dentro desse sistema chamado o jardim de fungo das formigas. Esses micro-organismos ou os fungos filamentosos estariam sendo introduzidos dentro do sistema junto com o material coletado pelas formigas. Assim, podemos encontrar, por exemplo, fungos de diferentes filhos, famílias e gêneros, como o caso do Mucorrhizacephalastrum, que são bastante conhecidos por iniciar o processo de decomposição na natureza. O que faz total sentido, pois o jardim de fungos das formigas Satini é um complexo de nutrientes que são aproveitados por esses micro-organismos, ou poderiam ser aproveitados por esses micro-organismos. Além disso, também foram relatados fungos, por exemplo, do gênero Penicillium, Cladosporium, Fusarium, Coletótricum, que são conhecidos como sapróbios e alguns deles endófitos, ou seja, que vivem dentro das plantas, o que também faz total sentido, pois as formigas introduzem material vegetal dentro do sistema. Já existem relatos ou estudos que chamaram alguns fungos como do gênero Trichoderma como sendo os que utilizariam o que seriam utilizados pelas plantas para controlar as formigas de cortarem as folhas. Outros fungos também, como o caso do mesmo gênero Trichoderma, e outros, como o gênero Hypomyces, Scubopsis, que são conhecidos por serem oportunistas dentro do sistema, eles seriam associados a uma espécie de complexo dentro do sistema. Todos estes micro-organismos, ou seja, a relação simbiótica entre eles é ainda desconhecida, mas o potencial biológico que existe para esses fungos é bastante amplo. A gente poderia, por exemplo, utilizar os fungos, como o caso do gênero Syncephalastrum, ou algumas espécies do gênero Scubopsis para biocontroladores das próprias formigas.
No caso do gênero Trichoderma, por exemplo, existem várias espécies de fungos vivendo dentro que podem decompor ou ajudar a decompor materiais recalcitrantes, como o caso dos materiais que a Mariana tinha citado, né? Então, ao parecer, esses fungos filamentosos não estariam apenas passando dentro do sistema, como poderiam estar fazendo parte do sistema e ajudando a decomposição do material. Só que, como eu já tinha mencionado, a complexidade desse sistema, como eles estão interagindo entre esses fungos filamentosos, como eles interagem com o fungo mutualista e com as bactérias e também com a formiga, é ainda desconhecida. Como taxonomista, eu venho estudando eles para, de alguma maneira, salientar a presença deles, organizar eles, classificar eles e conhecer quem são esses micro-organismos. A gente tem descrito várias espécies novas dentro do sistema, espécies de tricoderma, por exemplo, a gente descreveu 3 espécies novas que não estão ou não foram ainda encontradas fora do sistema, e nos chama muita atenção, porque se eles só foram encontrados dentro do sistema, ainda não sabemos se eles coevoluíram ou não com as formigas. É bastante interessante, né? Nós temos assim muitas perguntas ainda em aberto, novos parceiros microbianos, né, das formigas a serem descobertas, novas aplicações. É uma área assim bastante interessante. É uma área multidisciplinar, né? Temos especialistas em diferentes campos da ciência, né, buscando informações. Temos pessoas de diferentes países trabalhando colaborativamente, né? Então é uma diversidade muito grande de pessoas estudando uma diversidade de microbiana ainda maior. E esse estudo tem acontecido durante os últimos 15 anos, ao menos, aqui na Unesp, no Instituto de Biociências em Rio Claro, e principalmente nos laboratórios de ecologia sistemática de formigas e fungos, no laboratório de ecologia de evolução molecular, né, que são laboratórios que juntam especialidades distintas e que ficarão muito felizes em receber novos participantes se houver interesse no desenvolvimento das nossas pesquisas, sempre apoiadas pelas agências de fomento aqui brasileiras e agências de fomento agora também do exterior. Então, eu espero que vocês tenham gostado do Papo Acadêmico, falando um pouquinho sobre as formigas atina e sobre os seus micro-organismos. E muito obrigado a todos por terem participado desse bate-papo, Papo Acadêmico. Espero ver vocês novamente em breve e até breve.